Como anunciado hoje pela manhã, era a nossa intenção ter exposto pela manhã o capítulo 9, do versículo 18 até o versículo 32 do capítulo 10, porque todo esse texto forma uma única unidade textual e eles precisam estar juntos para serem compreendidos da melhor maneira. Entretanto, pela extensão que seria a explicação, nós então dividimos o sermão. Então nós vamos agora à noite continuar o sermão que foi iniciado pela manhã. Então nós vamos dar simplesmente continuidade ao argumento do texto que começou no capítulo 9 e continuará pelo capítulo 10 e atento. Vamos só ler o versículo 18 e 19 do capítulo 9 e o versículo 32 do capítulo 10, que formam essa unidade textual. Diz assim a palavra do nosso Deus, Gênesis capítulo 9, versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Versículo 32 do capítulo 10. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, novamente nós estamos reunidos, Senhor, para adorarmos ao Senhor, para ouvirmos a Tua voz, por meio da Tua palavra. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale poderosamente conosco, a Tua igreja, que o Senhor nos alimente, que o Senhor fortaleça a nossa fé, e o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, nós iniciamos a exposição a partir do capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, mostrando o que aconteceu após o dilúvio. Após Noé e seus filhos terem saído da arca, após Deus ter entrado no pacto com Noé e a criação, como foi que os homens lidaram com a vida? E nós percebemos no capítulo 9, versículo 20 a 22, 20 e 21, o pecado de Noé ao plantar uma vinha, colher do fruto da vinha, fazer vinho e se embriagar. Nós vimos a reação de Cã a esse pecado de Noé, em desonra ao seu pai, e nós vimos a reação dos outros filhos de Noé em honra ao seu pai. E nós meditamos, gastamos um tempo meditando acerca dessas questões da lei do Senhor, do pecado de cada um, e o princípio que o Senhor nos ensina aqui. E então nós vimos que o pecado cometido por Cã foi tão sério que ele foi digno de receber maldição. E como profeta do Senhor, Noé também abençoa os seus filhos. E nós paramos hoje pela manhã entendendo que as bênçãos e as maldições que Noé traz aqui sobre os seus filhos, a bênção sobre os descendentes de Cã e as maldições sobre o descendente de Cã e as bênçãos sobre Sem e Jafé, apontam para a história da redenção, apontam para o Evangelho. E nós vimos que, sendo Noé homem justo e íntegro, ainda assim ele caiu em pecado. Sendo Cã um dos que estavam dentro da arca, ainda assim ele tinha um coração impiedoso. E nós percebemos uma das mensagens centrais desse texto é que todos nós precisamos de um Redentor. Nós paramos então, irmãos, a última coisa que nós vimos hoje pela manhã foi o significado, nós introduzimos o significado da maldição sobre Cã, ou melhor, sobre Canaã, um dos seus descendentes, e ficamos então de ver a maldição, ou melhor, as bênçãos sobre Sem e Jafé. Veja por favor o capítulo 9, o versículo 26 e 27. Quando Noé diz: E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Enquanto para Canaã, descendente de Cã, Noé, ele roga a maldição, dizendo: seja servo dos servos de seus irmãos, sobre Sem e Jafé, ele roga as bênçãos do Senhor. Ele profetiza, enquanto profeta, as bênçãos do Senhor. Ele profetiza isso, irmãos. E aqui eu preciso deixar claro uma coisa, que Noé ele faz isso na condição de profeta, conforme Pedro vai falar nas suas epístolas. E aqui o caráter da profecia bíblica é de caráter revelacional, como é todas as profecias. É por isso que nós, enquanto reformados, nós não queremos que ainda ocorram as profecias, porque toda profecia ela foi entregue em caráter revelacional, ou seja, ela revela aspectos da história da redenção.
Ora, se a história da redenção está completada em Cristo, não há mais o que ser revelado. E nesse sentido, quando Noé, como profeta do Senhor, ele prediz, ele anuncia coisas sobre seus filhos, ele está revelando aqui aspectos da história da redenção, aspectos do Evangelho, da obra de Cristo. E ele primeiro então, irmãos, exalta o Deus de Sem. Mas sobre o que ele fala, irmãos? Seja bendito o Senhor, Deus de Sem. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Deus ser associado a um homem, Deus ser identificado como o Deus de alguém ou Deus de um povo, é a maior bênção que tal povo pode ter. Nós nos lembramos do Salmo 144, versículo 15, que diz que com feliz, com alegre, com bem-aventurado é a nação, o povo que tem o Senhor como o seu Senhor, como o seu Deus. É uma bênção factual. Quando ele fala, eu sou o Deus de vocês, e vocês são o meu povo, ele está mostrando uma relação factual que ele não tem com mais ninguém. Os outros povos, isto é, aqueles que são rebeldes ou obstinados, não são chamados de meu povo. Mas o povo com quem Deus está em pacto, ele se identifica dizendo, eu sou o Senhor, o teu Deus. E nesse sentido, Noé, rogando as bênçãos sobre Sem, ele fala, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Quem é Sem, irmãos? Nós vamos ver isso agora no capítulo 10. Nós veremos quem é Sem e seus descendentes. Mas após ela abençoar Sem, ele também abençoa Jafé. Primeiro, engrandecendo o Deus de Jafé, e perceba que as duas bênçãos ele faz em adoração ao Senhor. Bendito seja Deus de Sem, bendito seja, engrandeça o Senhor a Jafé. E habite ele, Jafé, nas tendas de Sem. E aqui há uma dubiedade no hebraico, irmãos, uma dubiedade totalmente possível, e ambas são maravilhosas. Quando ele fala, habite ele nas tendas de Sem, ou é o Senhor habitando na tenda de Sem, ou Jafé habitando de Sem. Mas nós veremos que no contexto o ponto é Jafé habitando nas tendas de Sem. E novamente nós devemos nos perguntar, quem são descendentes de Jafé? Para que tal bênção seja rogada sobre eles. Percebam, irmãos, para nós entendermos a grandeza e a amplitude dessas bênçãos e essa maldição, nós precisamos olhar para o capítulo 10. Porque o capítulo 10 vai nos dizer quem é quem na história da redenção. Veja, por favor, o versículo 1 do capítulo 10. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Percebe, irmãos, nessa genealogia, e nós chegamos aqui no capítulo 10, o autor Moisés começa escrevendo, estas são as gerações, esses são os filhos dos filhos de Noé. E vocês lembram que eu anunciei, quando nós iniciamos as exposições em Gênesis, lá no início do ano, que todo o livro de Gênesis é dividido nesses blocos. Estas são as gerações, estas são as gerações, estas são as gerações. E esse aqui é mais uma dessas porções. Estas são as gerações dos filhos de Noé. Para entendermos as bênçãos e as maldições, irmãos, nós precisamos passar por esse capítulo. Noé, esse capítulo descreve a descendência de Noé e especificamente a descendência de cada um dos filhos de Noé, Jafé, Cã e Sem, e para onde cada um desses filhos foram parar quando eles se espalharam pela terra. E nesse sentido, qual é o papel deles na história da redenção? Qual é o papel deles na obra de Cristo? Por que essa porção da palavra de Deus foi colocada? Eu já falei para os irmãos que as genealogias na escritura, elas não são colocadas por acaso, irmãos. Normalmente nós achamos chato, achamos que não, isso aqui simplesmente é coisa de judeu, genealogia de fulano, gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou... Por que isso? Isso tem um papel, irmãos. E aqui essa genealogia vai nos mostrar essa relação com as bênçãos e maldições e o papel de cada um desses filhos na história da redenção, no desenrolar da revelação. Esse capítulo, irmãos, está dividido então em 3 blocos, que são exatamente os blocos dos filhos. Veja como cada bloco encerra. Versículo 5 do capítulo 10. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Veja o versículo 20 do capítulo 10. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E veja ainda o versículo 31. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então percebe que o capítulo está claramente dividindo os descendentes de Jafé, os descendentes de Cã
os descendentes de Sem. Queridos, antes de nós avançarmos um pouco e nós mergulharmos nesse capítulo, eu queria relembrar uma coisa que todo o sermão de Gênesis, especialmente nesse contexto de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, que é constantemente atacado, eu preciso reforçar e reaumentar. Irmãos, o livro de Gênesis e tudo que nós temos visto até aqui é de natureza histórico-factual. Uma das finalidades das genealogias é exatamente isso. A genealogia quer mostrar exatamente isso. Não é uma fábula, é uma história. Não é uma invenção. É filho de filho de filho. Se eu perguntar a sua história, você é filho de quem? Ah, meu pai é fulano e minha mãe é cicrana. E o seu pai é filho de quem? Ah, o meu avô é filho de Beltrano. E a gente vai contar a nossa história. Gênesis, irmãos, ele foi escrito com esse caráter histórico-factual. Toda a descrição e o cuidado do autor bíblico, e antes do próprio Deus que está se revelando, é mostrar que o que está sendo descrito ocorreu no tempo e no espaço. E novamente, irmãos, aqui é uma questão de fé. Não é que isso aqui é uma questão de fé e lá fora, crer nas teorias humanistas, não é uma questão de fé, é uma questão de razão. Não, ali também é uma questão de fé. É em quem eu acredito. Nem eu nem você estávamos lá. Nem eu nem você estávamos lá para dizer o que foi que de fato aconteceu. É uma questão de eu prefiro ouvir o testemunho daquele que criou o tempo, que conduz o tempo e que revela contando o que aconteceu no tempo, do que acreditar na imaginação de homens. Eu prefiro crer no testemunho de Deus, acreditar no testemunho dos homens. E Gênesis 10, irmãos, nos lembra disso. A palavra do Senhor é histórico-factual. Os irmãos sabem que eu cursei História na UFRN, e lá a origem da humanidade é estudada, né? Naturalmente, História estuda a origem da humanidade. Agora, as teorias, irmãos, que lá foram estudadas são extremamente obscuras e muitas. Todas elas com bases metodológicas questionáveis. Quão tolo seria eu desprezar a descrição do autor da história, Deus, para considerar historinhas dos homens? Eu falo aqui historinhas com E, historinhas dos homens. Algumas pessoas dizem assim: Christian, mas como é que isso é possível passar por um curso de história? Sim, irmão. Eu creio num Deus que se revela, que conta a história. Eu não preciso ouvir os homens contando a história do mundo, eles não sabem nem o que aconteceu. Eu creio num Deus que diz: haja luz, e houve luz. O Deus que existia antes do tempo existir, e que se revela e dá a conhecer aos homens e conta a história, interpretando-a para que nós entendamos onde Ele quer conduzir tudo e que Cristo é o centro dessa história. Veja, irmãos, por favor, Atos capítulo 17. Novamente, veja que a Escritura trata de Gênesis, e agora vou fazer alusão ao capítulo 10 de maneira histórico-factual. Eu já falei para os irmãos, se eu abro a boca para dizer que Gênesis de 1 a 11 é mito, ou a narrativa mitológica, eu vou ter que fazer isso com toda a Escritura, porque toda a Escritura usa Gênesis de 1 a 11 como fato histórico, algo ocorrido no tempo e no espaço. Veja, por favor, o que Paulo fala diante dos gregos, no capítulo 17, versículo 24 a 26. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados tempos previamente estabelecidos e limites da sua habitação. Sabe o que pode Paulo dizer, irmãos? Sabe a história que nós estudamos na escola, ou que eu estudei na universidade? Cada império, cada nação, cada povo, no tempo e no espaço, Paulo está dizendo, eles foram fixados por Deus. E mais, todas essas nações que vocês veem surgiram de um só. Quem? Adão. E de Adão passou por Noé e seus filhos, e assim toda a humanidade e a face da terra foi povoada por essa geração. Irmãos, Gênesis afeta profundamente a nossa visão da história. Leva-nos a considerar a grandiosa obra de Deus em conduzir tudo para o seu devido lugar.
A história não é simplesmente um movimento dialético de luta de classes, como afirmam os marxistas, nem um contínuo progresso rumo à evolução e emancipação do homem, como afirmam os positivistas. E se você não sabe, a nossa nação, a República, foi fundada sobre essa filosofia positivista. Esse lema na bandeira, ordem e progresso, é positivista. O homem, basta de ter ordem, ele vai progredir. Ele vai progredir até a sua emancipação, até o seu ponto máximo. E nem é um caos aleatório, como afirmam os existencialistas e os pós-modernos. Não, há um Deus conduzindo a história. E Gênesis 10 nos mostra isso. Filho Noé, Cã, Sem e Jafé. Cada um desses Deus estabeleceu no seu devido lugar. Cada um desses Deus conduziu para onde eles queriam. Sobre cada um desses Ele roubou bênçãos e maldições para que eles tenham papel na história da redenção. Irmão, esse Deus é maravilhoso. A história, o que nós estamos vendo hoje, não saiu do seu controle e continuará assim até o final dela. A história, queridos, é um desnudar dos decretos de Deus pelas mãos da providência de Deus. Uma linda dança entre a soberania de Deus e as ações livres dos homens. E Gênesis 10 nos lembra disso e nos corrige visões equivocadas sobre a história. Com base nisso, então, irmãos, vamos ver sobre cada um dos descendentes de Noé e qual é o papel deles nessa história da redenção. Por favor, volte comigo para Gênesis capítulo 10 e vejamos o versículo 2 ao 5. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifat e Togarmá. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Donanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Irmãos, Moisés ele inicia a genealogia dos filhos de Noé por meio de Jafé e gasta pouquíssimo tempo em descrevê-la em relação aos demais. Entretanto, queridos, há uma informação aqui muito importante que é posta no versículo 5. Veja, por favor, o início do versículo. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras. Irmãos, veja que interessante. Quando Moisés fala que os filhos de Jafé eles repartiram entre si as ilhas, ele está fazendo alusão a uma maneira que os judeus viam a terra. Abra, por favor, Jeremias capítulo 22. Jeremias capítulo 25, perdão. Versículo 22. Jeremias capítulo 25, versículo 22. A todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom, e aos reis da terra da além do mar. Algumas versões colocam assim: e aos reis das ilhas da além do mar. Qual é a visão que os judeus tinham, irmãos? Todos os lugares além do mar da Judéia são chamados de ilhas. Ou seja, um dos filhos de Jafé é chamado de Tarsis. Veja, por favor, o versículo 4 do capítulo 10. Gênesis capítulo 10, versículo 4. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dondanim. Tarsis, isso lembra você uma coisa? Jonas capítulo 1, por favor, Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Versículo 3. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ainda, queridos, Salmo 48, por favor. Salmo 48, versículo 7. Salmo 48, versículo 7. Com o vento oriental destruísse as naus Tarsis,
E ainda ao Salmo 72, versículo 10. Salmo 72, versículo 10. Paguem-lhe tributos os reis de Tarse e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, e ofereçam presentes. Ou seja, irmãos, toda essa descrição que nós estamos tendo aqui de Moisés é para contar que os filhos de Jafé, os seus descendentes, foram para as ilhas, isto é, foram para as regiões longe do Oriente Médio. E essa descrição, e Tarsis é um referencial aqui, Tarsis, para onde Jonas fugiu da presença do Senhor, possivelmente, os historiadores vão pontuar, se encontra na região da Espanha. Então toda essa região no sul da Europa, no mar Mediterrâneo, é chamada na escritura de as ilhas, longe do Oriente Médio. Ou seja, queridos, os filhos de Javé são os que passaram a ser chamados de gentios, que eles habitaram o sul da Europa, parte da Ásia e até mesmo alguns vão sugerir as Américas. Quem povoou esses lugares? Os filhos de Javé. Os filhos de Javé. E nesse sentido, irmãos, nós temos mais uma informação sobre a bênção de Noé sobre Javé. Habite Javé nas tendas de Sem. Quem são os filhos de Javé? Os filhos de Javé foram aqueles que povoaram toda essa região da Europa, norte da África e até mesmo as Américas. Javé habite nas tendas de Sem. Ainda, queridos, vamos ver a descendência então de Cã, capítulo 10, versículo 6 a 20. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Pute, Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabeteca. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Eraque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria, e ele ficou em Nínive, Rehoboth e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade Recém. Mizraim gerou a Lugim, Naamim e Leabim, a Naphtuim, a Petruzim, a Caslaim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus, aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, até Lazar. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então, irmãos, Moisés ele passa a descrever a descendência de Cã. E aqui nos é explicado que Cã teve 4 filhos, mas a maldição caiu apenas sobre um deles, Canaã. Isso aqui é importantíssimo, irmãos, para a formação do que nós estamos construindo com relação à maldição. Nos versos 15 a 19, descreve então apenas os descendentes de Canaã. O que tem a ver isso, então, irmãos, com a maldição que Noé trouxe sobre os descendentes de sobre Canaã? Nós vamos ver isso já já. Eu estou só segurando, nós vamos chegar lá. Mas já tem outra coisa para vocês, queridos. Essa maldição é um prenúncio do que o Senhor disse que faria em favor do seu povo, dos israelitas. O que é que o Senhor prometeu aos israelitas? Ele deu ao povo de Israel a terra que emana leite e mel. Por que ele deu essa terra aos seus descendentes? Por que ele deu essa terra à descendência santa? Não é porque ele queria dizer que até hoje nós devemos lutar por uma terra para Israel. Não. Lembremos, irmãos, Deus está revelando verdades acerca do Evangelho. É para dizer, assim como eu prometo para você uma terra, assim como eu prometo para você uma nova Jerusalém, e eu digo a você que eu vou dar essa terra, assim também eu prometo a vocês, por meio do Evangelho, uma terra prometida, uma nova Jerusalém superior que vocês habitarão. E aqui, irmãos, em tudo isso Deus faz uma promessa. Eu dou para vocês essa terra, e é um povo que vai habitar essa terra antes de vocês. Essa terra emana leite e mel. Sim, esse povo é mais poderoso que vocês, mas para que fique claro que vocês vão ganhar essa terra não por capacidade de vocês,
não por poder ou força em vocês. Eu já anuncio uma coisa: eu vou destruir esses povos que habitam lá. Sabe por quê? Porque a impiedade desses povos é terrível, e a terra vai vomitá-los pela impiedade deles. Irmãos, todo especialmente aqui do versículo 15 ao versículo 19, né? Ele gerou os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, etc., os heveus. É exatamente o que o Senhor fala. Abre por favor em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 33, versículo 2. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Êxodo capítulo 34, versículo 1. Não, perdão, só esse texto mesmo. Êxodo 33, versículo 2. Percebe, irmãos, aqui, quando o povo de Israel lesse Gênesis, eles seriam consolados pelo Senhor. O Senhor prometeu lá atrás, que sim, esses povos habitariam essa terra temporariamente, mas Ele tiraria esses povos de lá. Aqui, irmãos, começa a ficar cada vez mais claro a maldição que Deus havia colocado sobre Canaã. E de forma emblemática, irmãos, duas cidades onde esses povos habitaram voltarão a aparecer em Gênesis. Você percebeu? Duas cidades peculiares, duas cidades emblemáticas. Veja, por favor, Gênesis capítulo 10, onde nós lemos. Por favor, versículo 19. Para onde é que esses cananeus habitavam? O limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Zerá, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra. O que vai ser dito depois sobre Sodoma e Gomorra? Uma cidade extremamente impiedosa, que recebeu juízo extraordinário da parte do Senhor. Esses povos, irmãos, essas cidades são emblemas desses povos dos cananeus. E aqui também encontra-se o pai dos filisteus. E se você lembra da narrativa do Antigo Testamento, os filisteus foram continuamente inimigos do povo de Israel, do povo de Deus. Mas há um nome aqui, irmãos, e aqui, esse é um dos pontos principais também dessa genealogia. Há um nome aqui que nos chama a atenção. Ele é um dos irmãos, ele é filho de um dos irmãos de Canaã. É filho de Cuxi. Veja o que é dito sobre essa pessoa no versículo 9, por favor. Versículo 8, na verdade. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Irmão, nos chama a atenção, e aqui eu já tinha falado para vocês esse princípio quando nós analisamos a genealogia de Mateus. As genealogias, elas seguem esse fluxo de fulano gerou ciclano, que gerou beltrano. E todas as vezes que a genealogia ela faz uma pausa em um personagem para explicar e falar um pouco mais sobre esse personagem, isso é de importância para nós. Isso vai trazer significado e entendimento para a interpretação correta do texto. E aqui é feito isso com Nimrod, bisneto de Cã. Veja o que é dito sobre esse cabra, se a gente pode chamar assim ele. Versículo 8b. O qual começou a ser poderoso na terra. Irmãos, essa referência não é uma referência positiva, como nós falamos, veja como fulano é forte. Não é uma referência positiva. E ficará mais claro que não é uma referência positiva pelas características que virão a partir de agora. Mas é uma alusão, irmãos, essa deve poderoso na terra, é uma alusão de que Nimrod foi o primeiro dominador sobre os outros. Nimrod foi o primeiro tirano sobre a terra. Ele era poderoso na terra. Nimrod passou a ser um dominador de outros na terra. Versículo 9. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E mais uma vez, irmãos, a melhor tradução para esse texto em hebraico é: e este foi poderoso caçador em oposição à face do Senhor.
E todos os hebraicistas e os comentaristas eles vão destacar que essa nuance das palavras nos quer apontar para uma ideia de oposição. Não é que ele estava diante do Senhor no sentido positivo, mas ele era poderoso, caçador, violento contra o Senhor. Calvino ele vai destacar que essa expressão caçador não quer ressaltar tanto a profissão dele, mas uma alusão à sua violência e à perversão. Ele era como um caçador. Ele se lançava sobre os homens com violência. Daí a sua fama se espalhou sobre a terra. E quando alguém era violento como um Nimrod, falava, como um Nimrod, poderoso caçador. Essa expressão, irmãos, diante do Senhor é traduzida em outras versões como contra o Senhor, em oposição ao Senhor. Assim também a Septuaginta vai traduzir. Ou seja, ele era um dominador violento. E aqui o Senhor nos mostra onde foi que começou a prática no meio dos povos antigos de um homem só dominando sobre outro de maneira violenta. Nimrod. Mas ainda, irmãos, a Escritura continua descrevendo e ela nos traz uma informação estarrecedora. Sabe quem foi Nimrod? Versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel, na terra de Sinear. Venha comigo, por favor, irmãos, para Gênesis capítulo 11, versículo 2 e versículo 9. Os irmãos lembram a história da Torre de Babel, não é? Veja aqui, por favor, versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Siná. E como foi que ficou conhecido esse local? Versículo 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel. Irmãos, sabe quem foi Nimrod? Nimrod, em toda a sua violência e espírito dominador, subjugador de outros, foi quem liderou a rebelião de Babel contra o Senhor. E aí nós começamos a entender, queridos, que Babel não é simplesmente uma ocasião em que Deus simplesmente confundiu as línguas dos homens por capricho. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, no próximo domingo pela manhã. Por que Babel? O que estava por trás de Babel? Estava por trás de um homem chamado Nimrod, violento e contrário e opositor ao Senhor. Eles eram contra o Senhor, irmãos, e essa é a natureza da rebelião de Babel. De lá, Nimrod foi e fundou a Síria. Miqueias capítulo 5, versículo 6 vai falar isso, cuja capital era Nínive. Lembra outra coisa para vocês? Uma das nações mais perversas nos dias dos reis de Israel era a Síria, cuja capital era Nínive. A Escritura desenhando toda a história dos povos e como eles atuaram, participaram na história da redenção. E vocês percebem que desde a sua gênese, mesmo depois do dilúvio, do juízo do Senhor, os homens eles eram ímpios e se rebelavam contra o Senhor. Esse era Nimrod, irmãos, um dos descendentes de Cã. Não é coisa boa, ele não é coisa boa. E nós voltaremos a ele em Gênesis capítulo 11, se Deus quiser, no domingo que vem. Mas aqui percebam uma coisa, irmãos, nós precisamos parar e pensar. Nimrod é um paradigma de todo homem, de todo ser humano que quer construir o seu reino em oposição e independência do reino de Deus, que quer construir o seu reino longe de Deus. Nimrod é um paradigma, é um exemplo. Todo homem que é assim, todo homem que quer construir um reino longe do Senhor, em oposição ao Senhor, é um Nimrod. É um Nimrod. A violência, irmãos, é a marca destes. O ser dominador de outros, o usar a força não para servir, mas para dominar o mais fraco, é a marca dos filhos de Nimrod até hoje. É isso que os ímpios fazem, irmãos. Lembra o que o Senhor fala em Mateus 20, 20 e 28? Quando os ímpios falam assim: Senhor, quem é que se sentará à tua direita e à tua esquerda? Ah, Senhor, que eu, Tiago e meu irmão João nos sentemos à tua direita e à tua esquerda. O Senhor fala: vocês acham que o reino de Deus é como o reino dos homens, que dominam e subjugam outros? No reino de Deus, quem quer ser maior, seja servo. Porque é da natureza da impiedade, que é dominar os outros como Nimrod. Por isso, irmãos, encerrando então essa porção da genealogia de Cã, e diante de um Nimrod, filho de Cã, deve se perguntar:
Onde e para quem, querido, você tem construído o seu reino? Onde e para quem você tem construído o seu reino? Você constrói o seu próprio reino ou você é súdito do reino de Deus? Quando os homens olham para você, eles podem dizer: lá vem um Nimrodzinho, violento, cheio de si, construindo o seu próprio reino em orgulho. Ou eles podem dizer e voltar-se para você: eis aí um pequeno Cristo, que serve o reino de Cristo. Nimrod, irmãos, aponta para todo homem que quer construir a sua vida longe do Senhor. E nós veremos o que acontecerá com estes que querem assim fazer. E por último, irmãos, a genealogia de Sem, o filho de Noé. Por favor, versículo 21 ao 31. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Geter e Mas. Arfaxade gerou a Salá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um tem por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selef, a Azarmavé, a Zerá, a Adorão, a Uzal, a Gigla, a Albal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá, a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messá, indo para Cefá, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Irmãos, quando Moisés ele descreve então a descendência de Sem, 3 coisas nos chamam a atenção logo de cara. Primeira, o versículo 21, ele já começa apresentando Sem como o irmão mais velho de Jafé. Depois, ele faz referência que Jafé é o pai dos filhos de Eber. E depois, quando chegamos a Eber, e nós olhamos para a genealogia de Eber em Gênesis 10, e olhamos para a genealogia de Eber em Gênesis 11, porque se você olhar comigo, por favor, versículo 16 do capítulo 11. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E daqui continua novamente a retomar e falar da genealogia de Eber. Só que a genealogia de Eber em Gênesis 10 é diferente da genealogia em Gênesis 11. Por quê? Tudo isso vai nos trazer um significado importante, irmãos. Primeiro, começando pelo trás para frente. Quando o Senhor apresenta Sem, o pai de Eber, é para fazer alusão a um desses seus filhos. Veja por favor o versículo 25 do capítulo 10. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, e o nome do outro foi Joctã. Veja, irmãos, ele gerou 2 filhos, Peleg e Joctã. Quando nós comparamos Gênesis 11, 16 a 19 e Gênesis 10, nós percebemos uma distinção muito clara. Qual é a distinção entre a genealogia de Eber em Gênesis 10 para a genealogia de Eber em Gênesis 11? Em Gênesis 10, a genealogia de Eber é contada por meio de Joctã. Só que em Gênesis 11, a genealogia de Eber é contada por meio de Peleg. Em 10, termina a genealogia dos filhos de Sem por Joctã. No capítulo 11, termina a genealogia de Eber por Peleg. E depois do capítulo 11, vem qual capítulo? 12. E o que está no capítulo 12? Abraão. Abraão é filho de Peleg. Percebe, irmãos? O Senhor está aqui no capítulo 10 mostrando o papel de cada um desses povos na história da redenção. Com as 2 linhagens diferentes da genealogia de Eber, Gênesis 10 e 11, aprendemos novamente, irmãos, um princípio que tem se repetido, e hoje pela manhã nós vimos isso. Não são todos os filhos de Sem que foram da descendência santa da qual viria o Cristo. Joctã era filho de Sem, mas não foi dele que veio Cristo. Ele veio por Peleg. De Peleg veio Abraão. De Abraão veio Isaac. De Isaac veio Jacó. Não foi por Esaú.
Essa ênfase, irmão, vai se repetir em todo o livro de Gênesis. Sabe para nos ensinar o que, irmãos? Novamente, a mesma coisa que nós vimos hoje pela manhã com o Cã. A salvação não depende de você nascer na descendência certa ou na etnia certa, mas você crê no descendente certo. Você crê no descendente certo. Ser da descendência natural não é suficiente. Por isso, crianças, jovens, não se contenham em dizer: meu pai é crente. Não é pertencer a filho de crente que faz você um salvo no Senhor, mas é você crer no descendente que o Senhor havia prometido. Aqui, irmãos, então, fechando as 3 genealogias, nós entendemos a amplitude da profecia de Noé. Se os filhos de Jafé são os gentios, e os filhos de Sem são os que dão origem à linhagem de Abraão até os judeus, e dos judeus até Cristo, então a profecia aponta para uma promessa que no Novo Testamento é nitidamente colocada, nitidamente desenhada, nitidamente praticada. E que realidade é essa, irmãos? A realidade do filho pródigo. O filho que estava na casa do pai foi embora e voltou. Abra, por favor, Isaías capítulo 42, versículo 4. Isaías capítulo 42, versículo 4. Esse texto do capítulo 2, irmãos, fala sobre o Messias, sobre o que o Messias faria. E veja o que é dito no capítulo 4, no capítulo 42, versículo 4. Ele diz: não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar guardarão a sua doutrina. Sabe o que essa expressão aqui, a terra do mar, está significando? As ilhas da além do mar. Outras versões traduzem assim: as ilhas da além do mar guardarão a sua doutrina. Quem é que foi habitar nas ilhas da além do mar, irmãos? Jafé. Ainda, queridos, por favor, Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra do Senhor. Versículo 18 do mesmo capítulo, o texto continua: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ainda, o capítulo 15, versículo 14. Capítulo 15 de Atos, versículo 14. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Efésios capítulo 2, por favor, irmãos. Efésios capítulo 2. Versículo 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a barreira da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, já não sois descendentes de Jafé, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus,
edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Sabe para quem e para o que Noé estava apontando, irmãos? Habite Jafé nas tendas de Sem. Por meio de Sem, o Senhor traria o Redentor, mas por meio de Sem, Deus abençoaria os descendentes de Jafé. E os descendentes de Jafé habitaram nas tendas de Sem. Eu e você, irmão. Eu e você. Se você não é judeu, se você não é descendente de Sem, você é um descendente de Jafé. Isso chegou para você. Você habita nas tendas de Sem. Você aqui na América do Sul, Brasil, no século 21, recebeu a bênção que essa profecia apontava, irmãos. Jafé habitará nas tendas de Sem, os gentios que creram naquele que era semita, que era hebreu, que era israelita, que era judeu, que era Jesus Cristo, filho de Sete, filho de Noé, filho de Sem, filho de Peleg, filho de Éber. Vocês percebem, irmãos? O Evangelho, queridos, o Evangelho não foi um arrumadinho de Deus com um plano B, como afirmam alguns dispensacionalistas. O Evangelho, para todos os povos, sempre foi do início ao fim, para todos os povos. Formar um povo para ser entre as nações, irmãos, sempre foi o plano de Deus. Nunca foi o seu plano um Israel em si mesmo, uma nação em si mesma, como se nós tivéssemos que esperar uma superioridade ou supremacia dos israelitas. Não, eles foram um meio, um canal por meio do qual Deus trouxe o Messias. E deles a bênção se espalharia para todos os povos, e de todos os povos, homens e mulheres, jovens e velhos, habitariam na tenda de Sem. Esse seria o povo do Senhor. Não há distinção, irmãos. O Senhor começou por eles e alargou para o mundo. A igreja do Antigo Testamento era de israelitas em sua maioria e uma minoria gentílica. Era da sua maioria de semitas e de uma minoria jafezita. Mas no final, a maioria são de filhos de Jafé e a minoria judaica, semita. Caminhando para o fim da narrativa das origens, irmãos, o Senhor, no capítulo 10 de Gênesis, e agora nós veremos o último capítulo no próximo domingo, capítulo 11, ele vai encerrando a narrativa da origem do mundo e dos povos para cair em um ponto. Perceba, a origem do mundo, e depois os descendentes de Noé, e depois um descendente específico, Abraão. E a partir do capítulo 12, ele vai falar sobre a descendência santa, por meio da qual ele enviará o Messias. Mas ainda, irmãos, nós temos algumas questões práticas para nós aqui nesse texto. Sabe o que o Senhor nos ensina também nesse texto, queridos? O Senhor nos ensina a partir desse texto que a humanidade ela possui uma origem comum. É para pensar nisso. A humanidade possui uma origem comum. Toda a variante e toda a variação cultural e étnica é reflexo da bênção e da ordenação do Senhor. Vão e povoem a terra. Quando o Senhor ordena isso, irmãos, a se espalharem pela terra, Ele ordena e possibilita o desenvolvimento cultural sobre a criação, ou seja, a maneira como cada grupo responderá e reagirá à criação. Nós temos aqui em nossa igreja, nesse momento, ouvindo a pregação da palavra do nosso Deus, natalenses, pessoal do Maranhão, pessoal do Rio de Janeiro, pessoas de todos os cantos do Brasil, pessoas que moraram fora, experimentaram outras culturas. Nós somos variados, irmãos. E sabe de onde veio isso? De onde surgiu isso? Daqui. Uma única origem. Quando eles se espalham, eles formam culturas diferentes. É claro, irmãos, é claro que não é porque é cultural que algo está legitimado. Há cultura idólatra e há cultura adoradora. Mas isso deve nos levar a termos uma clara objeção contra qualquer tipo de desprezo racial ou regional. Sabe aquele desprezo que a gente tem? Eu não gosto de baiano. Eu sou baiano, quem não sabe. Eu não gosto de carioca. Eu não gosto. Calma. Nós não somos chamados a ter um desprezo étnico-racial. Gênesis 10 nos lembra uma coisa. Todos nós vivemos de um único ponto. Todos nós tivemos uma origem comum.
Chama-se isso de racismo, irmãos. O termo já foi tão desgastado pela esquerda esquizofrênica que eu não usarei aqui. Vamos usar então arrogância étnica. Então eu preciso dizer uma coisa: se você tem arrogância étnica, sabe uma coisa? Deus odeia isso. Se você tem arrogância étnica porque alguém é negro, porque alguém é asiático, porque alguém é europeu, Deus odeia isso, irmãos. Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 11: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Irmãos, a coisa mais insana é encontrar racismo ou arrogância étnica no meio da igreja de Cristo. A coisa mais insana. Irmãos, quem éramos nós? Filhos de Jafé. E eu não tenho como fugir, irmãos. Fica claro que eu sou filho de Jafé. Os traços indígenas daqui da América. Quem éramos nós? Nós éramos filhos de Jafé e estávamos longe. O que o Senhor fez? Nos trouxe para perto e habitamos a tenda de Sem. Como que nós, a igreja de Cristo, vamos aprovar e ter um espírito arrogante com nossa etnia? Se desde o princípio Deus quis alcançar homens de todos os povos. Irmãos, o que eu me refiro aqui não é a tolice esquerdista pretensamente antirracista, que faz mais avultar e instigar oposições étnicas na sociedade e trazer uma cultura de vitimização e odiosa diferenciação, do que trabalhar em prol de uma união, em prol de um respeito humano. Percebe a diferença do discurso? Eu estou aqui falando, irmãos, nós devemos respeitar as diferenças étnicas. Isso faz parte da criação. Amemos. Não tenhamos arrogância étnica no discurso desses homens. Mas sim, queridos, na Escritura, para o crente em Cristo não há espaço para a altivez étnica. Quem éramos nós? Quem era você? Todos nós deveríamos estar longe, mas estamos perto. Percebe, irmãos, como a palavra de Deus nos traz fundamento para as respostas dessas questões do mundo. E aí muitos de nós queremos ouvir os ímpios sobre isso. E nos embebecemos de coisas, achando que nós estamos comendo um filé de peixe sem espinha, mas nós estamos engasgando com um bocado de espinha. Parece algo bom, mas não é algo bom, irmãos. Sob a bandeira de supremacia racial, povos fizeram atrocidades com outros. Irmãos, aqui não importa e não há espaço para a vitimização e uma dívida histórica. Isso é tolice, sabe por quê? Praticamente todos os povos fizeram isso uns com os outros. Os egípcios se consideravam superiores e por isso justificaram sua escravidão. Sabe o que aconteceu com eles? Foram escravizados pelos babilônicos, séculos depois. Com base numa interpretação equivocada, irmão, de Gênesis capítulo 9, versículo 26, os descendentes de Cã, muitos, inclusive até alguns presbiterianos nos Estados Unidos, quiseram legitimar a escravidão negra. Mas a maldição não foi sobre todos os descendentes de Cã, que realmente habitaram na África, mas sobre os de Canaã. E onde os descendentes de Canaã habitaram? Na terra prometida. E onde a profecia foi cumprida? Quando eles foram expulsos da terra prometida. E ainda hoje ela continua sendo cumprida quando os homens ímpios se opõem contra o Senhor e eles são tirados, eles são expulsos, privados de entrarem na terra prometida. Isso não é, irmãos, motivo para a legitimação da escravidão negra. A Escritura não legitima isso. Lembremos, irmãos, isso aqui aponta para a história da redenção. Mas aí tem uma outra coisa interessante, queridos. Sabe os cananeus que eu fiz referência? Veja que interessante. Eles habitaram numa terra que emana leite e mel. Lembra dessa expressão? Terra que emana leite e mel. Os cananeus viveram séculos em prosperidade. Mas o que é que tinha sobre eles? Maldição. Até que a maldição chegou e a profecia foi cumprida. Eles foram expulsos da terra. Se você talvez se engana achando, Deus me ama, está tudo bem comigo, eu não preciso me voltar para Cristo, porque veja, está tudo tranquilo na minha vida, eu tenho tudo que eu preciso, tenho casa, tenho carro, eu viajo, eu experimento as melhores comidas. Prosperidade. Os povos cananeus viveram em prosperidade, mas tinham sobre eles a maldição. Até que ela chegou. Ela vai chegar sobre você que insiste em achar que isso é suficiente.
para provar que Deus lhe ama, se voltando, desprezando a Cristo. E além dessas questões éticas, irmãos, é importante destacar uma outra questão de religião. Como disse, Gênesis 10 nos mostra que a humanidade tem uma origem comum. Se a humanidade possui uma origem comum, todos deveriam adorar ao mesmo Deus. Por isso, irmãos, é tolice também ficar dizendo religião é uma questão cultural. Não é cultural. A cultura é como nós, homens, respondemos ao nosso contexto da criação. Como que eu respondo à escassez de alimento? Como que eu respondo aos tipos de alimento que eu tenho? Como eu respondo aos tipos de roupas que eu confecciono a partir dos materiais que eu tenho? É como eu respondo à criação. Mas Deus não se limita à criação. Ele é o Deus que se revela. Religião não é coisa cultural. Todos os povos da terra são chamados no livro de Salmos a adorarem a quem? Ó povos da terra, cada um adora seu Deus, é isso? Ó povos da terra, adorai ao Senhor Javé, ao Senhor Deus. Por isso, irmãos, a história da humanidade longe do Senhor pode ser resumida como a história da idolatria. Coisas boas que Deus deu ao homem com a cultura, eles perverteram e usaram para a sua idolatria. É o que muitos, irmãos, pluralistas fazem. A pluralidade não é ruim, muito pelo contrário. Ela reflete Deus que é plural, porque não é Deus trino. Mas a doutrina do pluralismo, que exalta a pluralidade pela pluralidade, é demoníaca e perversa. Por que essas coisas são importantes, irmãos? Por causa dessas coisas, Deus anunciou por meio dos profetas juízos sobre as nações. Vocês leem os profetas, vocês vão perceber isso. Juízos sobre diversas nações pagãs. Mas no meio desses juízos, nós temos também promessas de salvação. Encerrando então, irmãos, abram por favor esse Salmo. Por favor, Salmo 87. Se você quer cantar essa profecia que eu falo aqui, o Salmo 87 canta isso. Veja, por favor. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção a Raabe, farei menção da Babilônia. Eis aí a Filístia, de Tiro com a Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este é aquele que nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Sabe o que estamos falando, irmãos? Sabe quem é Raabe no Antigo Testamento? A expressão Raabe é para se referir aos povos do Egito. Ele está dizendo: os dois maiores inimigos de Israel, Egito e Babilônia. Naquele dia, aqueles que creram no Deus de Israel, ele vai dizer: você babilônico, você egípcio, você é um israelita. Quando os povos do Senhor registrarem, ele dirá: este e aquele nasceram lá. Lá onde? Em Jerusalém. Irmãos, é para isso que aponta o Evangelho. E sabe onde nós veremos isso? Por favor, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. Sabe o que João viu na sua visão? Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. No último dia, irmãos, Gênesis 10 e 9 nos apontam para essa imagem. No último dia, os povos estarão diante do Senhor cantando: ao nosso Deus pertence a salvação. Isso é esperança para mim, isso é esperança para você. Não importa de onde você veio, não importa qual é a sua etnia, se você crê no Cristo que Deus providenciou, você é chamado de povo de Deus, você é chamado de israelita, você é chamado de semita, que habita nas tendas de Sem. Irmãos, essa é a glória do Evangelho de Cristo
anunciados a nós nessa porção da palavra do nosso Deus, Gênesis 9 e Gênesis 10. Nos alegremos no Senhor então por essas verdades. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos deleitarmos nessa porção da Tua palavra.